Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos à nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Eu sou o professor Dr. Leonardo Augusto Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou aqui para auxiliar a todos, fazendo uma apresentação do nosso material, da disciplina e de nosso caderno didático. Como de praxe, eu solicito a todos que tenham aí com vocês um caderno com caneta ou lápis para anotações, ou um computador aberto, um editor de texto aberto, para que vocês possam fazer as anotações. Ok? Esse formato atual está um pouquinho diferente do nosso formato regular, em função de nós estarmos na situação de pandemia. Então, nesse sentido, os espaços coletivos da instituição, onde eu ia ao estúdio para gravar as nossas aulas, estão interditados pelas atividades coletivas, e eu estou gravando de casa esse pequeno vídeo de abertura para a apresentação. Que vocês façam o possível para manter as atividades em dia, né? Cada atividade, de cada semana, de cada fórum, e que não deixem acumular, por exemplo, a atividade do seminário ou a atividade avaliativa da disciplina. Passemos, então, à apresentação. Um bom estudo a todos vocês. Então, estamos aqui, mais uma vez, no curso de Pedagogia, coordenado pela professora mestre Cristina Jardim Rodrigues, na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então pensemos na análise do comportamento da criança e nos seus aspectos socioculturais, afetivos, cognitivos, psicomotores e morais do desenvolvimento humano. É uma literatura extremamente vasta que a gente tem que contemplar. Então o nosso objetivo geral será analisar os aspectos inerentes ao comportamento da criança, integrando-os à análise do desenvolvimento humano. Isso pensando já na construção da relação professor-aluno, e em como que os aspectos do desenvolvimento promovem facilitação ou dificuldades no processo de aprendizagem. Então, a discussão sobre o desenvolvimento humano, ela inicia na concepção. O desenvolvimento ele se inicia, na realidade, antes da concepção. Lembram-se no semestre passado, quando nós trabalhávamos com a discussão sobre o ciclo vital? Pois é, naquela fração de segundos na qual o único espermatozoide do pai liga-se com o óvulo do corpo da mãe, a gente vai ter a fecundação. Mas mesmo antes desse momento, a gente já tem a capacidade de pensar que as características desses pais influenciam sobremaneira a possibilidade de gerar uma vida mais ou menos saudável. Então, esse zigoto que é formado, ela é parte de uma combinação das características do homem e parte das características da mulher. A responsabilidade da definição do sexo do zigoto é do pai, pois só ele pode oferecer um espermatozoide com cromossomo Y, o outro é X. E a mãe oferece sempre o cromossomo X, já que a sua determinação genética é XX. Bom, então, a mulher tem até a sua adolescência a formação de todos os seus óvulos, que vão ser armazenados no ovário. Esses vão ser liberados quando são estimulados um a cada mês, em função de hormônios que o organismo da mulher libera para promover essa possibilidade de gestação. Ora, nem todos esses óvulos vão ser fecundados. Muito antes, pelo contrário, a minoria deles vão ser fecundados. Mas quando a gente pensa que os ovários estão já produzindo esses gametas no início da vida da mulher, se ela tem uma qualidade de vida ruim, isso determina sobremaneira a qualidade desses óvulos que vão posteriormente ser fecundados. Diferentemente disso, no homem, os testículos produzem novos espermatozoides a cada ejaculação. Então, se ele tem uma qualidade de vida ruim, por exemplo, usa drogas, álcool, tem sobrepeso, doenças crônicas,
Se ele modifica o seu estilo de vida e melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua condição de saúde, o estrago pode não ser permanente. Se esse estrago não causar dano nos testículos, ele não vai ter problemas na hora de produzir novos gametas saudáveis. Já para a mulher, isso acontece. Então, os gametas ficam comprometidos e os óvulos são liberados óvulos de baixa qualidade que podem gerar uma nova gestação, podem levar a uma gestação de um zigoto que pode não ser fértil posteriormente. Por exemplo, a gente pode ter as condições de anomalia ou as condições de mutações genéticas que vão levar, por exemplo, às condições sindrômicas dos nascimentos. Então, caso o óvulo seja fecundado, o zigoto formado tende a prender-se na parede endometrial do útero e se desenvolver. Caso não seja fecundado, ele vai ser expelido, normalmente ao fim do ciclo menstrual da mulher. Juntamente com esse óvulo, sai toda a preparação endometrial que se organizou no corpo da mulher para receber esse zigoto. Há inúmeras razões que levam um óvulo fecundado a não ser fecundado ou a não se prender. Então, os mais típicos são as anomalias genéticas, as mutações ou falhas no processo inicial de duplicação celular, a qualidade desse gameta, por exemplo, em mulheres mais velhas, sabe-se que a taxa de fecundidade é menor porque os gametas, os óvulos mais velhos, quando fecundados, não conseguem se prender adequadamente. Então, esses levam a abortos espontâneos, que não é o nosso foco aqui, mas auxilia a gente a entender a dinâmica do desenvolvimento humano ou da geração da vida. Bom, então o estudo do desenvolvimento humano leva a uma questão complexa. O que é mais importante? Ou o que determina o desenvolvimento humano? A hereditariedade, todos esses elementos que eu comecei a trazer para ilustrar essa ideia de que há uma carga genética importante, ou o ambiente, a maneira como o organismo lida com o mundo ao seu redor. O entendimento atual enfatiza que os dois aspectos são igualmente importantes e decisivos na constituição do ser humano. A hereditariedade sozinha não é capaz de definir o ser humano, então ela é importante na composição e na influência do ambiente, assim como o ambiente não pode ser entendido somente como o elemento determinante que organiza ou que possibilita o desenvolvimento do indivíduo. Pensando, então, de que ocorreu uma devida fecundação, esse zigoto chegou no útero, se fixou e começou a se desenvolver, vai haver ali o período de cerca de 9 meses de gestação. Posteriormente a essa gestação, considerando que ela chega a termo, ela é completada e há o nascimento de forma adequada, a gente tem etapas desse processo. Então, segundo Ellen Bee, do livro Ciclo Vital, o desenvolvimento pré-natal ele ocorre em alguns estágios. Ela se nomeia como o estágio germinativo os primeiros 10 a 14 dias após a concepção, onde esse zigoto está inicialmente se fixando na parede do útero. O período embrionário, quando há essa implantação de forma adequada, e aí começa a se formar as novas estruturas que vão formar a bolsa amniótica. Então, esse período ele dura aproximadamente 6 semanas e há aí uma rápida duplicação celular e especialização começam a haver especialização das células. E depois é o período fetal, que vai durar aí cerca de 7 meses, onde todos os sistemas primitivos dos órgãos começam a ser refinados. É importante lembrar que quase todos os defeitos congênitos ocorrem durante a concepção e 3/4 dos abortos espontâneos ocorrem normalmente entre os 3 primeiros meses de gravidez. Então, é muito comum
um aborto espontâneo acontecer nesse primeiro momento, porque o organismo do feto, o desenvolvimento do zigoto, ainda é muito frágil, é muito sensível. E, via de regra, não são todas as mulheres que se preparam, que se organizam, que se planejam, seja numa relação conjugal, consensual, num casamento, seja numa relação não tão estruturada, e que fazem um planejamento adequado para a geração de uma vida. Ou seja, é muito mais frequente a mulher descobrir-se grávida do que efetivamente planejar essa gestação. Então, quando ela se descobre grávida, normalmente já se passou 1, 2, às vezes está avançando para esse terceiro mês. Mulheres que praticam o coito sem preservativo ou sem métodos anticonceptivos, consequentemente podem engravidar, podem ter fecundação dos seus óvulos e durante esses 2 a 3 primeiros meses ocorrer esse tipo de aborto espontâneo, não haver uma devida fixação do zigoto, ou nos processos iniciais de duplicação celular, haver falhas e aí isso levar a um aborto espontâneo. Entendendo então que passado esse processo ao nascimento, a gente tem então a separação bastante clara entre mãe e filho. Então o recém-nascido é considerado um imigrante no nosso mundo porque ele não dispõe das competências necessárias para lidar com esse mundo ou para sobreviver de modo autônomo. Existem diversos métodos de parto, o mais comum é o normal ou natural, hoje bastante humanizado nos hospitais, nas clínicas, ou o parto cesáreo, onde por diversas razões uma dificuldade no processo do trabalho de parto normal, que não progride como esperado, faz com que haja a necessidade de uma intervenção cirúrgica para retirada do feto, para retirada desse bebê. Os dados sobre pesquisas apontam que há prejuízos maiores para recém-nascidos e assim como para as mães, que são mais expostas à infecção hospitalar, têm uma recuperação um pouco mais lenta do processo cirúrgico, acabam tendo que ficar mais tempo no hospital, demandam o uso de medicação e, consequentemente, levam aí um certo prejuízo em termos de iniciar o processo de cuidado dessa criança ou desse feto em função dessa demora na recuperação. Então, avançamos para o recém-nascido, onde a gente entende que o bebê coloca em prática as ações ou as habilidades que ele dispõe logo que ele nasce para operar na sua vida. Como assim? O bebê tem muito poucas habilidades, muito poucas competências, mas ele chora. Quando ele chora, ele chama a atenção dos adultos, dos cuidadores, que vão eventualmente lidar com esse bebê. Ele não é capaz ainda de se trocar sozinho, de se alimentar sozinho, mas minimamente ele é capaz de manifestar satisfação, contentamento, através do que, por exemplo, nós chamamos de riso social, ou insatisfação com o choro. Cole e Cole sustentam que o bebê chega no mundo com pelo menos algumas habilidades alimentares de enxergar e de ouvir o ambiente. São capazes de se mover, apesar de ainda não girar no berço, etc., de aprender e de se lembrar. Eles são capazes, por exemplo, muito precocemente, de reconhecer ou de diferenciar a voz e o cheiro da mãe do cheiro e da voz de outras mulheres ou de outros cuidadores. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, que os dias vão passando, ele vai ampliando essas capacidades e essas competências. Gradativamente, em consonância com a hereditariedade, que é responsável pelo amadurecimento do sistema nervoso central, e dos cuidados dos pais, a criança vai apresentar habilidades que ele não possuía quando ele nasceu. Então,
Aos poucos ele vai começar a coordenar suas ações motoras, ele vai ser mais capaz de enxergar ou de enxergar melhor, de ouvir melhor, de demandar. Com o tempo ele vai desenvolver habilidades motoras, vai desenvolver a marcha, vai aprender a engatinhar, a rolar no berço, a engatinhar, eventualmente a andar, vai aprender a compreender a linguagem verbal, independente do grupo cultural em que ele se relaciona. Ele vai aprender a língua daquele grupo, né, e vai conseguir se comunicar e se tornar um membro ativo daquela comunidade. Então, nesse período ainda de nascimento, né, eles nascem com habilidades sensoriais e comportamentais bastante notáveis, com as quais vão experimentar e responder às circunstâncias que vão se apresentar a eles. Do ponto de vista motor, as habilidades não são tão impressionantes quanto as perceptuais. Então, as habilidades perceptuais são muito melhor desenvolvidas no nascimento. Isso porque o desenvolvimento, o processo de maturação desse bebê durante a gestação segue uma via, um padrão céfalo-caudal e próximo-distal. O que é isso? Há um amadurecimento primeiro, a formação primeiro das células que vão compor o cérebro, que é o órgão mais complexo e que vai ser responsável por regular o funcionamento de todos os demais. Então, o céfalo caudal, pensando no desenvolvimento do cérebro, para baixo, para a extremidade do sistema nervoso, e próximo distal. Então, primeiro a formação dos órgãos internos, para a formação do tronco, para a formação de membros periféricos, para a formação das extremidades desses membros, mãos e pés. Então, por isso o bebê segura a cabeça antes de se sentar e se senta antes de engatinhar. Ele desenvolve primeiro as habilidades em função desse processo maturacional que surge de forma bem gradual no seu processo de desenvolvimento.